E na pediatria eu senti já essas dores que acompanham as mães de levar a criança para consulta, muitas vezes a criança mal adaptada, né? Muitas vezes saindo do interior de madrugada para uma consulta na capital. Nossa, era muito sofrimento. Eu pensava, não, deve ter alguma coisa para resolver isso, né? Para curar essa dor. Hoje eu vou falar com um médico muito querido, o Dr. Gustavo Holanda, ele é neuropediatra, e eu te convido a ficar nessa live, tá? Essa live muito especial, por quê? É uma live que a gente vai falar sobre telemedicina, tá? O Gustavo hoje ele está dedicando a maior parte do tempo dele profissional para atuar através da telemedicina. Então tem muita história bacana aqui. Você pode aprender com o Gustavo, você pode se inspirar com a história dele. Beleza? Deixa eu chamar ele aqui. Acho que ele já está por aqui. Vamos lá, Gustavão, te chamando, tá? Boa tarde, professor. Fala, meu Tudo amigo! bem? Tudo Tudo bem, tranquilo, tudo na Gustavo? paz. Meu amigo, seja bem-vindo. Essa live que já está há um tempo que eu estou querendo fazer contigo. Mas, rapaz, eu conversei com o Lula e com o Bolsonaro semana passada, mas não consigo agendar essa live com Ah, você, meu amigo. eu vi a A conversa. agenda do homem está disputada. Pois é. Gustavo, gratidão por estar aqui, viu? Gratidão por aceitar o convite, por compartilhar um pouquinho da sua jornada com a gente. E por, de verdade, ser inspiração, né? Há um tempo atrás, eu imagino que você deve ter visto uma live de alguém aqui e se inspirou. E hoje, pô, você está aqui para inspirar outros colegas. Então, obrigado. Se apresente aí para os colegas, tá? Muito Fique à obrigado, vontade. professor. O prazer é meu. Foi justamente isso que aconteceu, né? O conteúdo do CVM é extenso e necessário, e eu fui capturado por uma live que me inspirou a te acompanhar, né, e ser um aluno do CVM. Então, meu nome é Gustavo Holanda, eu atualmente moro na região metropolitana do Recife, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde a pátria nasceu, né, como diz a história, mas eu sou sertanejo, eu sou paraibano, assim como o Ariano Suassuna fala, né? Como todo bom pernambucano, eu nasci na Paraíba. Eu nasci em Cajazeiras, pertinho do Ceará. E me formei na Show de UFPB, bola. fiz minha graduação finalizando em 2009. Lá eu já tive o primeiro contato com a telemedicina, mas sequer sabia que teria essa dimensão na minha vida. Eu acho que você deve estar familiarizado, e que também fez a federal, e universidade, algumas universidades particulares também têm a RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina. E eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas. Não era usado para teleconsulta, como hoje a gente fala, né, em telemedicina, mas era usado para teleeducação médica, né? Então, algumas aulas eu acompanhei pela RUT, Uhum. né, cirurgias, inclusive, realizadas fora do meu hospital universitário, que eram transmitidas no rodízio de cirurgia. A gente assistia pela TV, algumas cirurgias extensas, né, que não eram feitas na minha universidade, e tive esse primeiro contato. Daí eu optei por fazer aquele famoso pé de meia, atendi PSF um ano, rodei pelo interior do Ceará, interior da Paraíba, e optei por fazer especialização, a residência em pediatria, assim como a Tayane. Tayane é minha colega, sua esposa, né? E na pediatria eu senti já essas dores que acompanham as mães de levar a criança para consulta, muitas vezes a criança mal adaptada, né? Muitas vezes saindo do interior de madrugada para uma consulta na capital. Nossa, era muito sofrimento. Eu pensava, não, deve ter alguma coisa para resolver isso, né? Para curar essa dor. E quando concluí a pediatria, migrei para neonatologia. Fiz um ano de plantões em neonatologia, UTI neonatal, sala de parto, canguru, alojamento conjunto. E me deparei em 2012, isso com outra oportunidade de telemedicina. 2012 era realizado
triagem no hospital onde eu trabalhava de cardiopatias congênitas. Era o projeto Círculo do Coração. O que é que consistia isso? Um pediatra treinado, né, no básico de um ecocardiograma, fazia o ecocardiograma ali no berço ou então na incubadora. Era o ecocardiograma que hoje se fala assim, point of care. Mas em 2012 eu já via isso. Esse ecocardiograma era printado e enviado para um núcleo de especialistas em cardiologia pediátrica no Recife, e aí se tinha algum diagnóstico de uma cardiopatia. Ou seja, era uma tela Olha que massa, interconsulta, né? Era um pediatra, neonatologista, na verdade, que abordava essa criança, né? Aprendia como é que você poderia, né? A parte técnica de pegar as principais janelas de um ecocardiograma, printar e enviar para uma avaliação com um cardiopediatra aqui no Recife e abordar essa criança precocemente, né? Muitas crianças puderam ser salvas com uma cirurgia precoce devido a esse projeto. Depois eu vim para Recife, incrível. fiz minha residência em neurologia pediátrica em 2013, concluí em 2015. E aí entrei, Wilder, no círculo, né, vicioso, não no círculo virtuoso, que foi atender no SUS, atender por demanda, grande volume pelos planos de saúde. Nossa, foi assim, foi me exaurindo, né? Foi tirando o brilho que eu tinha da medicina nesse tipo de trabalho, né? Que não era recompensador. A gente trabalha muito. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, que é nevrálgica essa pergunta. Como que você se sentia, meu amigo, nessa época? Você que tinha já uma formação extensa, né? Você que veio, eu imagino, pelo pouco da sua história que você falou, você veio com a mesma intenção que eu, de dizer assim, eu vou ser médico para cuidar da melhor forma possível das pessoas e se deparar com essa situação aí. Como é que você se Isso. Desde sentia? criança eu pensava em enfrentar desafios, né? Assim, não vai ter nada que alguém me fale que eu não vou conseguir, que eu vou conseguir. E já pensava em seguir carreira nessa parte de ciência, né, engenharia, medicina. E minha família sofreu um baque muito grande, porque em 95 meu pai se desligou do Banco do Brasil, ele era bancário, abriu um PDV, um programa de demissão voluntária, e ele achou que era uma boa, saiu. Só que ficou em 9 anos fora do mercado de trabalho, né? Isso impactou toda a minha adolescência, ver meu pai ali naquela peleja de se recolocar no mercado sem conseguir, enfrentando concursos, sem conseguir. Aí isso fez a necessidade de estudar, né, ser mais premente em mim. E eu dizia, não, vou ser médico, que para médico não falta trabalho. O médico, isso foi um ponto chave. Para um médico não falta trabalho. E, nossa, não falta mesmo, não falta mesmo, não falta trabalho. Né? Agora, qualidade do trabalho, os resultados, qualidade de vida associada a esse trabalho é que ninguém tinha me falado, nem sequer na universidade. Então, quando eu comecei a enfrentar isso sozinho, né, porque o exercício da medicina é um exercício solitário, é você sentado ali atrás do birô, recebendo paciente, atrás de paciente, atrás de paciente. Então eu me senti, né, enganado, muitas vezes não preparado para aquela grande demanda. Acho que não tem formação que prepare, né, para isso. E exaurido. Na neuroped, desculpa, Gustavo, na neuroped eu imagino que você tem um nível de complexidade, de sofrimento muito grande, Sim, né, para você lidar ali num curto espaço isso, de os tempo, né? pacientes são muito complexos, a família em si, né, tem grandes demandas, né, os diagnósticos são impactantes, né, não tanto na saúde da família, de todos da família, como da criança, como no médico. A gente aprende a ter que criar uma barreira, né, para se distanciar em alguns momentos do tanto sofrimento que nos é apresentado. Então, eu cheguei a trabalhar
concursado em 2 hospitais públicos, tinha 2 concursos, era recém-casado, até que em 2019 nasceu Gabriel, meu primeiro filho, né? E você aí tem a Luísa e o Lucas, sabe o quanto eles mudam nossa família, né? Mudam mesmo, e mudam nossos propósitos. Então, nada disso de ficar virando noite da plantão, eu não queria mais. Nada de ficar estendendo o turno de atendimento no ambulatório, não. Tinha que mudar. Então, em 2019, eu larguei, eu saí, eu pedi para sair de um concurso público, né? Minha chefe não autorizou, não, só tem você aqui, você não vai sair. Aí eu, nossa, que foi? O Estado comprou minha alma agora, eu não posso sair. Você não pode sair. Eu não vou assinar sua carta de exoneração, não vou assinar. Está em branco até hoje, lá eu tenho matrícula válida no estado de Pernambuco, mas, assim, é zero meu contra-cheque, né? Mas eu tô ativo ainda, mas não trabalho. E no ano seguinte veio a tal da pandemia. Até então, eu tinha largado um emprego público, estava atendendo em consultório, em sociedade com outros colegas neurologistas e neurocirurgiões, onde eu era a peça-chave no cuidado com a pediatria, né? Eu era o único neuropediatra. Então, atendemos por planos. E veio a pandemia e o que é que aconteceu? Aquele sonho que eu tinha de não ter que parar de trabalhar nunca, aconteceu de parar de trabalhar. Fiquei 1 mês e meio sem trabalhar, né? Sem trabalhar, porque fecharam o empresarial de consultórios onde eu trabalhava, por uma determinação autocrática lá dos síndicos, né, que comandavam o prédio. A gente não podia subir, né, por causa da pandemia. Naquela época todo mundo pensava que pegou, morreu, né, no início do quadro, e a gente ficou 1 mês e meio sem trabalhar. Eu, médico, casado há poucos anos, com um filho pequeno, sem reserva, isso que é o grande nó da nossa classe, né, porque muitas vezes a gente trabalha muito e gasta muito. Então, 1 mês sem trabalhar, você não tem reservas. Foi outra lição que eu aprendi nessa situação. Não tinha reservas para sustentar o meu padrão de vida por 1 mês e meio. Né? E logo com o Gabriel ali, precisando de Fralda, fralda. leitinho, brinquedo, tudo, né? Toda aquela demanda de um filho recém-nascido. E E aí o desespero eu bateu comecei forte, a eu estar imagino. feito louco, alguma alternativa, até que caiu, né? Passou aí na minha tela o CVM, foi um dos cursos iniciais. Comecei a mergulhar no conteúdo gratuito do CVM, como a gente já falou, que já é bem extenso, e disse, não, vou dar uma carta de crédito aos professores. Era, na época, o Arthur e você, né? Eu entrei na turma 11 e comecei a consumir aquele conteúdo que colocava que a gente poderia sair do atendimento por planos, né, sair do atendimento do público, valorizar sua consulta, melhorar a comunicação com o paciente, e os demais pilares, até o pilar final, que era o tal da clínica que encanta, né? Opa, clínica. Eu, assim, não consigo gerir bem nem minha própria casa, imagine uma clínica. Mas, assim, cheguei a atender fora da clínica que eu tinha com sócios, me desliguei da sociedade por pressão dos planos, porque os meus pacientes demandam muito do plano, até o ponto que o plano disse, ou sai ele, ou a gente descredencia todo mundo. Aí eu já tinha Nossa. tudo planejado, como é que eu ia fazer. Não tinha a clínica que encanta, mas comecei a atender no que é muito famoso hoje, que são os coworkings médicos, né? A gente aluga ali o turno, paga pelo turno e começa a atender particular. É uma opção para o colega que está, né, atrás, pegar um bom coworking, você faz uma rede de recomendações, né, boa. E nesse coworking, né, já estava atendendo também alguns dias por telemedicina. Eu consegui, William, fazer a minha reserva, né, que até então eu não tinha, estava penando para fazer.
tem um influenciador, né, do marketing digital, que é o Ícaro de Carvalho. Ele fala, a gente está, né, o brasileiro como um todo, o médico não deve se sentir como único, mas o brasileiro está a uma meningite da falência. Tem muitos colegas médicos que, se adoecerem, vão falir terrivelmente, vão se endividar a ponto de não conseguir mais pagar, né? Então a gente tem que ter esse planejamento financeiro para que, se precisar um dia você parar para descansar, cuidar da sua saúde, se aposentar, você tem que ter uma reserva. Conseguir fazer essa reserva por 2 anos, já pensando, aí sim, em atender exclusivamente por telemedicina, o que eu comecei a fazer a partir de agosto. No primeiro mês, eu pensava que ia ter assim aquele inverno. Não vai pintar paciente, a gente vai se manter com a reserva. Não, mas no primeiro mês já empatou. Concluí agora setembro, segundo mês. Já deu para repor o que eu tinha usado da reserva. E agora, outubro, estou aqui com a agenda que não posso me queixar. Tá boa. Que massa, cara. Ó, tem algumas coisas aí pra gente que eu quero dar um zoom in, né? Dar uma Sim, aproximada, dar sim. uma aprofundada, porque você falou de bastante coisa importante aí. E eu queria voltar um pouquinho. Vamos lá. Eu imagino então que o Gabriel foi o ponto de inflexão para você começar a repensar a Exato. sua vida Minha como um carreira. todo, né? Sua carreira. Meu tempo com a família, né? Minha E saúde também. isso o Gabriel e a pandemia, né? Que veio também de forma forçosamente, né? Para nos dizer que estabilidade não existe, que apesar de ser médico, apesar de, né, porque dizem isso, né? Não faz Não medicina, tua tá. vida está garantida. Aí depois passa no concurso público, tua vida está garantida. E aí veio a pandemia e veio o Gabriel. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E te disseram, não é bem assim como, né, as coisas não vão sempre ser uma linha reta, né? A Uhum. vida não é uma linha reta, ela é mais sinuosa. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque muitos colegas neste momento, Gustavo, que a gente está aqui conversando, eles estão passando por isso, sabe? Seja através de uma doença que pegou ele de surpresa, seja através do nascimento de um filho, seja de uma demissão. Eu não sei se você já chegou a ver, mas eu já fiz vários conteúdos aqui, várias lives onde o colega falou assim, Sidney, eu fui demitido dentro do hospital dando plantão. É, Tipo, eu fui convidado num local que eu estava 9 anos, me dedicando tipo 90 horas por semana, eu fui demitido dentro do plantão. Assim como a questão também dos planos, né? Tipo, Sidney, eu recebi uma carta de descredenciamento do plano de um dia para a noite do plano que era isso. 70% do meu Foi isso que eu faturamento. passei também. Então, fala um pouquinho disso e como é que foi para você, onde você buscou coragem, fé para você tomar essas atitudes, né, que são, que não é o que a gente mais vê, né? Por exemplo, de pedir exoneração de um emprego público, de sair de uma sociedade, de seguir carreira solo e agora, mais recentemente, de focar na medicina. Isso. Eu Fala um estava pouquinho disso, eu, Gustavo, por eu favor. tava nomeado desde 2016, então quando o Gabriel nasceu, em 2019, eu já estava, né, estável, já tinha conquistado os tais 3 anos para a estabilidade. Mas era uma carga imensa, que enquanto se é casal jovem, né, sem filhos, você vai aturando, a esposa, muito compreensiva, entende que você ficou para atender 2 ou 3 pacientes que chegaram depois, mais tarde, que tinha paciente não andava precisando de parecer, e seu turno, que era para acabar às 17 horas, acaba você terminando 6h30, 7 horas da noite, e enfrentando um trânsito que no Recife e nas grandes capitais, né, te toma certamente pelo menos 2 horas. Eu demorava 3 horas para ir e voltar. Perdia 3 horas para me deslocar da minha casa para o hospital onde eu trabalhava. E quando aqui em Recife chove, é aquela calamidade, né?
4, 5 horas para chegar em casa. Você viu aí nos últimos meses aquela situação da chuva de gente morrendo e a gente ilhado, sem poder voltar para casa. Então, o Gabriel nasceu, eu comecei a rever minhas prioridades, e minha prioridade era a família, não era o trabalho, ainda mais o trabalho do Estado, para o Estado que só quer, que acha, né, que a gente deve alguma coisa a ele, porque a gente se formou, afinal, na Universidade Federal. Isso é a mentalidade que coloca na nossa cabeça, né? Tinha professor, É uma crença que exato, tinha enraiza, professor né, meu que cara? dizia, olha, quando vocês saírem daqui, vocês têm que trabalhar pelo menos 2 anos no PSF para repor o que o Estado investiu com vocês. Já pensou? E tem gente que é verdade, acha que isso é verdade, como se os impostos que pagaram para você se formar, inclusive Pagamos. toda a sua família pagou para você se formar, não valesse de nada, né? E como se o trabalho de um profissional liberal também não desse nada à sociedade, porque quando o médico por si só, como profissional liberal, paga imposto, né? E traz benefício, e traz Paga muito muito benefício, imposto. demais, Muito demais, imposto. e traz benefício para a sociedade. Sabia, ano passado, Gustavo, só para exemplificar isso que você falou. Eu tinha essa mentalidade, tá? E aí eu queria pedir um pouquinho, um parênteses aí para você tomar sua água. Cara, eu tinha essa mentalidade. Eu fui doutrinado a isso. Eu era esse médico, sabe? Eu já bati boca com aluno, Gustavo, na federal, falando assim: que absurdo o médico cobrar uma consulta. Você Isso. acredita, velho? Eu já falei isso. E, cara, olha só que interessante. Graças a Deus e ao Murilo Gun e à professora Lúcia Helena e várias outras pessoas que me desbloquearam, cara, ano passado, só de imposto, eu paguei mais imposto do que o salário que eu recebia como médico na universidade. Só de Wilder, eu imposto. desejo que você pague milhões de impostos. Desejo do fundo do coração. Não tem problema pagar imposto. A gente quer pagar imposto, né? Mas a gente quer que isso seja revertido em serviços de qualidade. A gente está no período de eleições e sabe o que Total. está sendo feito com o imposto que a gente paga, né? Vira verba de campanha, ou então Pois é. verba de compra de voto, infelizmente. Mas a gente quer pagar imposto. O médico quer pagar imposto, pagou seu imposto e já cumpriu sua cota com a sociedade. Então, eu tive toda essa mudança do período do nascimento do meu filho até a pandemia, né? Procurei mentores também que comungassem com esse tipo de ideia, porque a gente precisa se cercar de pessoas que também tenham essa mesma visão, porque sempre vai vir da sociedade que você está errado, que você deve voltar para o público, que é a coitadinho ali que está precisando da sua ajuda. Não pode ser outra pessoa, às vezes até é mais bem preparada. Tem que ser a sua, que você saiu do público e foi particular, mas você tem que voltar. Então, eu consegui tirar todas essas crenças limitantes, né, que se fala, com os mentores certos. E tive a oportunidade de escutar muito você, muito o professor Lourenço Tomé, que tem esse advocacy da telemedicina, da telesaúde, né? E colegas de outros círculos e outras mentorias que ainda estão me ajudando a vencer cada batalha, cada barreira, né, que se apresenta. Então, um filho muda. Quem é médico, quem é pediatra, né? É charado seu. Tem o Lucas hoje com um aninho aqui, já nasceu nesse período mais estável da carreira do pai dele, né? E graças à telemedicina, à prática médica particular, eu consigo acompanhar ali os primeiros anos bem presentes e depois do almoço sempre brincar com os meninos. Como é que você se sente fazendo isso? Tendo essa Veja, possibilidade? me sinto colocado no lugar onde, né, esperaria que eu estaria. Certo? Claro que a gente sempre tem mais ambição, né?
O trabalho em telemedicina não é menor do que o trabalho em clínica física. Você sabe muito bem que o trabalho no digital é um trabalho desgastante, que consome você, às vezes, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, você trabalha muito. É diferente, você tem que investir. Né? Ainda existe um grande oceano azul, tem espaço para crescer, mas as pessoas estão entrando mais, você tem que se destacar, fazer seu conteúdo chegar ao paciente, ao possível paciente, aquela família que precisa da sua ajuda, né? Do que você está se prestando a fazer. Então, não é fácil trabalhar em casa. Muitas vezes os filhos batem para pedir atenção, a esposa bate para pedir atenção. Você tem que impor um certo limite. Para a telemedicina, a gente tem que investir em iluminação, em áudio, em vídeo, isolamento acústico, e demanda de uma atenção intensa na hora da consulta, porque você ali tem que colher dados que, numa consulta presencial, né, tete a tete, ali cara a cara, intuitivamente você estaria vendo, né? Linguagem corporal, modificação da entonação da voz, mudança de olhares. Na telemedicina você tem que ficar muito atento, né? Caprichar na sua comunicação, numa boa anamnese, numa boa entrevista clínica, perguntar da situação mais simples até a mais complexa. Né? Ofertar uma consulta realmente de valor. Não é consulta rápida, não deve ser. Né? Até porque você só vai conseguir ter um bom rapport, um bom engajamento, se você tiver mais tempo na conversa e poder colher esses dados da família e da criança. A gente tem algumas limitações, né, que, como nossa categoria é muito conservadora, colocam como dificuldade do exame físico, que também não é uma grande dificuldade. Você pode desenvolver muito bem sua telepropedêutica. O exame físico pode ser realizado muito bem com a boa ectoscopia, com o uso de fotos, vídeos. Já existem hoje, inclusive, aparelhos à disposição. Claro que o valor no Brasil ainda é caro, mas aparelhos que permitem fazer ausculta cardíaca e pulmonar. Pode perguntar a qualquer colega otorrino que as mães, nessa pandemia, ficaram craque em fotografar garganta de menino, nariz e orelha também. Então, uma otoscopia, uma nasoscopia, uma laringoscopia pode ser feito pelos pais, né, com orientação do profissional. E manobras, desde as manobras médicas, né, simples, até as manobras neurológicas, que muitas vezes os graduandos acham complicados, podem ser ensinadas à distância. Você pode solicitar. Olhe, né, coloque ele nessa postura, posicione dessa forma. Né? E também a gente tem um vasto material audiovisual na internet que você já pode antecipar para o pai, veja esse vídeo, faça a mesma coisa e me apresente. Então, a parte do exame físico está tranquilo. A gente teve uma recente regulamentação que colocou a mão pesada do Estado sobre a prática do profissional liberal, mas a gente tenta, né, estabelecer um vínculo com o paciente e fazer com que ele também seja responsável por acessar esse cuidado mediante um termo de consentimento livre e esclarecido, onde você coloca que existem sim limitações, a medicina não é para tudo, a telemedicina não é para tudo, não é para todos, mas ajuda muita gente. E para o meu público, que eu tenho um público majoritariamente de crianças com autismo, TDAH, deficiência intelectual, paralisia cerebral, onde é uma dor a questão de sair de casa, né, o deslocamento, subir na escada rolante ou até entrar no elevador. Muitos não querem, ou esperar, né, esperar no carro, no trânsito, ou esperar na recepção. Então, para esse tipo de paciente, a telemedicina casou como uma luva, porque a criança vai esperar na sala de estar da casa dele, junto com os brinquedos dele, no local mais tranquilo, né, e mais bem adaptado possível. Então, para esse tipo de paciente, para essa família, né, a telemedicina ajuda muito.
Gustavo, e olha só que interessante. Olha só que interessante, cara. Quando você se coloca como neuropediatra para atender através da telemedicina, você sai de um médico que ajudava ali de uma forma limitada naquele vínculo público, por exemplo, onde você tinha que fazer um atendimento muitas vezes que é bem distante do que você faz hoje, mesmo sendo presencial, para ser um médico que hoje você, quanto mais, meu amigo, seus conteúdos chegarem nos rincões do Brasil e quiçá fora do Brasil, significa que você está dando acesso. Quando as pessoas disserem, e vão dizer, você sabe Uhum. disso, você se preparou para isso. Vão dizer que você é elitista, só quer saber de particular, só pensa em dinheiro. Vão dizer. Deixa elas dizerem, porque quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Mas, meu amigo, olha só que massa. Você está diminuindo a barreira de entrada para aquela mãe, coitada, que está no rincão, que não tem acesso nem a pediatra, sequer a um neuropediatra com uma formação como a sua. Uma formação não só técnica, porque você é meu aluno, e eu nem explorei isso, mas uma formação humana, humanística. E não só de ser bonzinho, mas com técnica para isso. Então, se você for parar para pensar, Gustavo, não sei se você parou, mas provavelmente sim, porque você está no nível. Eu me considero ousado, mas eu acho que você foi mais ousado do que eu. Por isso que eu estou feliz de estar fazendo esse conteúdo com você. Cara, você para pensar comigo. Essa senhorinha que está com filho, coitada, que já rodou, Sim, já peregrinou, já recebeu aquele atendimento assistencial do médico Chico Xavier, sabe? isso. Que nem olhou para o filho dela, sabe? Que chegou lá já de costa para atender rápido, entendeu? Porque era só um período de pré-eleição. Você sabe do que eu estou falando, né? E para ela ter acesso a você, ela teria que pagar um ônibus, ela teria que pagar uma hospedagem, ela teria que pagar a Alimentação. consulta. Então é muito mais barato pagar a sua consulta por telemedicina e receber um atendimento que talvez ela nunca vá receber presencialmente. Então é isso que eu quero desconstruir. Você não está sendo elitista, você está abrindo, você está diminuindo a barreira de entrada, principalmente para as pessoas mais pobres terem acesso a um atendimento de excelência. Ex- Já parou Já para pensar sim. nisso? O meu atendimento, no meu atendimento, eu oferto valor. O ticket é caro, o ticket é caro. Não é o mais caro da minha região. Em termos de Nordeste, não é o mais caro aqui no Recife. Tá? Há consultas de colegas mais experientes e estão mais caras. Eu ainda chegarei lá, né? Também não é o mais barato, mas o valor ofertado é imenso, imenso. Né? O paciente vai ter 1 hora de consulta. Né? Muitas vezes eu oportunizo 2 retornos dentro de 45 dias, certo? Tem todo aquele projeto do pai, né? Construído em cima desse tipo de valor ofertado. E o paciente vai ter acesso direto a mim, ao WhatsApp. Hoje, o WhatsApp é um ponto nevrálgico, né, na comunicação entre médico e paciente. O médico não quer dar o WhatsApp, o médico não responde o WhatsApp do paciente, não quer saber, não fale comigo. Não. É importante. É telemedicina o WhatsApp? Não, não é telemedicina. Não se faz teleconsulta por WhatsApp. Hoje em dia a recomendação é que não se faça. Mas complementa muito sua assistência. WhatsApp, Muito. No, isso. no pós, Na é muito pós-consulta, importante, né? né? Comunicação, né? Às horas determinadas, você vai ter que passar o paciente, que você também não vai estar disponível 24 horas, mas você vai se esmerar em respondê-lo naquela situação específica. Então, o valor ofertado compensa em muito a questão do preço. Tá? E é justamente, você estava falando aí das barreiras de acesso, a cada barreira que você mencionava, eu lembro de 2 pacientes que vieram justamente por isso. Tentaram entrar pelo SUS, tentaram ter o acesso a um especialista em neurologia infantil pelo SUS, estão há 2 anos esperando, né? Resolveram se cotizar e pagar por aquela consulta porque viram que tinha valor, outras pessoas têm o boca a boca,
ainda existe, é importante. E tem o boca a boca virtual também, e graças, graças a ele Opa! também estou alcançando. 960 É, depoimentos no Doctoralha, meu amigo. Muito. Quando bateu é, 1000, tem que fazer um eu vou print mandar um e boleto pro divulgar doutor, isso. olha, paga nós aí. Manda lá pro Hilder. Veja, e graças a esse tipo de divulgação, eu estou atendendo pacientes, né, aí do seu estado, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, todo o Brasil. Se eu for botar um pino no mapa do Brasil, vai ter pelo menos um alfinetinho em cada estado, inclusive famílias brasileiras fora do Brasil, né? Que muitas vezes tem até uma assistência dica de excelência, famílias nos Estados Unidos, Japão, Europa, né, Canadá, mas que, devido a barreiras culturais, não conseguem se comunicar bem com o médico. Né? Eles falam, olha, doutor, o médico brasileiro é o melhor que tem, porque ele escuta a gente e ele fala com a gente. Né? Devido ao sistema de saúde nesses países, né, muitas vezes tem certas barreiras, eles compartimentalizam muito, há um grande investimento na atenção primária, e para você chegar a um especialista, nossa, realmente é tão difícil quanto o brasileiro aqui chegar a um especialista do SUS. Isso nos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Né? Então, eles optam também por fazer, pelo menos, a teleorientação, recorrer à teleorientação de um médico brasileiro, né, que recebe e tem essa formação na neuropediatria. Então, a gente pode exercer, né, como teleorientação, não vai ser uma teleconsulta, você não consegue prescrever. O seu laudo pode até ser válido em embaixadas e consulados brasileiros fora, né, que é território brasileiro, mas não vai ser válido dentro daquele sistema estrangeiro. Gustavo, inclusive, deixa eu só abrir um outro parênteses aqui, que é assim, ó. Sabe a parábola Sim, dos talentos? Como você tem sido um aluno, o aluno barra filho pródigo, você tem dividido seus talentos, meu amigo. Então, eu vou te convidar aqui pessoalmente para a gente fazer duas coisas. Uma consultoria comigo, para a gente gravar internamente, para uhum, botar no CVM. Eu quero te ajudar a modelar o teu pai, tá? A dar um upgrade nos seus pais aí, que eu penso que vai gerar um valor gigante para você e para os seus pacientes. E a segunda coisa é dar um upgrade também no teu tráfego, uma consultoria de ah, que tráfego também, para a beleza. gente, inclusive, fazer tráfego para brasileiros fora do Brasil, para a gente gravar isso e botar no CVM. Topo, Você topa? topo sim, com certeza, Wilder. Muito obrigado. Olha Então, aí, presente Dia das Crianças, né? imagina. É isso aí. Para ajudar essas crianças, cara. Você não tem noção, às vezes, você não tem noção o quanto que me enche, assim, quando a vida tá muito difícil, cara, eu converso com vocês, eu converso com os meus alunos e aí eu recarrego minhas baterias, porque, cara, eu tenho um sobrinho que, inclusive, talvez a gente agende uma consulta contigo. Que, cara, eu sei o que é essa dor, sabe? De procurar um profissional que escute, que vá além da propedêutica, sabe? Que vá além do, do trivial. Então é por isso, meu amigo, que eu estava muito ansioso por essa live, é por isso que porque é muito massa ver essa escalada. Eu lembro do dia que A você foto. mandou para mim um direct a foto dos livros, cara. Então, assim, eu sei, e olha só, eu sei que você está oferecendo um serviço incrível para essas crianças, para essas famílias. Então, isso, meu amigo, e eu sei que eu sou instrumento disso. Né? Até me perdi todo no script aqui da live, porque realmente eu tô emocionado, porque. E outra coisa, a gente está falando do nosso Nordeste, querido, sabe? Então, assim, cara, você é um exemplo de que o meu propósito de vida tá sendo executado, irmão. Com certeza. Porque eu sei que, cara, você tá colocando a máscara em você, né? Você tá
você está conseguindo ser a pessoa, ser o profissional, ser o pai, seu marido, né, para sua família que você realmente veio para ser. Você está conseguindo fazer a medicina que você se dedicou para fazer e os pacientes estão recebendo aquilo que precisam com você. Então isso, cara, não tem nada que me deixe mais feliz do que isso, de Muito verdade. obrigado, Wilder. Olha, eu agradeço toda a palavra, que muitas vezes você não estava nem assim presente falando, né? Foi numa gravação, foi no podcast, foi numa ida pelo trânsito escutando, mas cada palavra que você falou me tocou, né? Tocou minha racionalidade, tocou emocionalmente e me ajudou a dar esse passo e a me afastar de pensamentos assim muito negativos a respeito da minha própria vida, a respeito da minha carreira, a respeito de família, conjugalidade. Então, há um outro caminho, colegas. Então, quem está aí absorvendo esse conteúdo, tendo o Wilder como professor, mentor, né, valorize, porque há um outro caminho e a gente pode evitar, né, fatalidades. Como a gente vê muitas vezes em plantões, médicos tirando a própria vida, médicos se divorciando, médicos optando por aplacar na bebida, na, na medicação, a qual tem tão fácil acesso. Então, não pense que vocês aí do outro lado estão sozinhos. Há quem queira estender a mão, há muita coisa já feita. E essa é uma onda, né? A onda do jaleco branco que deve tomar todo o Brasil. Se Deus quiser. Meu amigo, eu só queria te perguntar o seguinte: a gente falou sobre coragem, né? Sobre coragem de seguir o seu propósito, sobre coragem de seguir aquilo que é prioridade para você. E eu queria para a gente finalizar, que você falasse um pouquinho disso, né? Um pouquinho mais sobre o teu propósito, porque nitidamente eu vejo que você se Uhum. mobiliza nesse sentido. Você se mobiliza com um propósito claro, né? Com muita firmeza, né? E com muita e isso acaba aquele clichê, né? Do universo. O universo acaba conspirando, né? Tem uma cena que eu sempre lembro quando eu penso no propósito. Eu penso assim, ó, é o pássaro querendo sair de um ambiente fechado e ele fica toda hora batendo no vidro. E é impossível a gente passar perto disso e não abrir o vidro para esse pássaro sair. Então, às vezes, a gente está ali batendo de frente com o obstáculo e tudo que a gente não pode Exato. fazer é desistir, porque o universo vai vir, alguém vai ver o seu esforço, alguém vai ver a sua vontade, a sua força de vontade, a sua insistência, a sua resiliência e vai abrir. Então, é por isso que eu fiz questão de te oferecer essa ajuda a mais, esse upgrade, porque, meu amigo, é contagiante a sua convicção no seu propósito. É inspiradora a sua... Dá uma olhada na sua história. Então, recomendo os colegas a dar uma olhada lá no GN Holanda, no Instagram, para ver um pouquinho da história do Gustavo, para ver o porquê, né? O porquê de cada movimento que você conta lá. Eu acho que isso para os seus pacientes, já te dando um feedback aqui, isso é incrível, entendeu? Porque os pacientes se conectam muito com isso. E se for possível, até fala um pouquinho disso. Como é que foi a receptividade dos teus pacientes mais antigos, né? Que, pô, como assim vai ser só por telemedicina? Como é que foi isso? E fala um pouquinho do teu propósito pra gente, para eu te liberar aqui. Veja, meu propósito como pessoa, como pai, como esposo, é dar acesso à minha família. Não ter barreiras aquilo que meu filho quiser fazer. Se ele quiser ser médico, vai ser médico. Se ele quiser sair do Brasil, vai sair do Brasil. Tá? Esse é um propósito que eu tenho para mim. Agora, como médico, né? Como
assistente, como aquela pessoa que vai dar ajuda às famílias. Meu propósito é dar a melhor assistência médica possível através da telemedicina. É esse o meu propósito. Tá? A cada dia a gente vem enfrentando barreiras, a marcação, as pessoas têm dificuldade para marcar. Somente nessa pandemia, 82 milhões de brasileiros começaram a fazer sua primeira compra. Então, o agendamento exige uns certos skills de compra pela internet. Você tem que colocar ali número de cartão, pagar um boleto, fazer agendamento, confirmar agendamento. Não é uma coisa prática, mas a gente vai facilitando isso. A questão da, da conexão, que muitas vezes a gente tem dificuldades ainda no interior do Brasil. Mesmo o 5G já chegando nas capitais, já chegou aqui no Recife, chegou em São Paulo, Brasília, acredito que em Manaus, se não chegou, está chegando. Até o final de 2023, todo o Brasil vai estar coberto com 5G. Mas será que é todo mesmo? Às vezes não. Aqui tá chegando ainda porque tá Pegou vindo a de balsa. barco. Deve estar em Santarém. Não, brincadeira, já tem, é brincadeira, já Não, tem. mas vai chegar e vai melhorar muito a nossa conexão. A questão das receitas, né, tudo é contornável. Então, a receita controlada já é disponibilizada por receita digital, né, diversos aplicativos e diversas startups se dispõem. Hoje a gente tem uma barreira que é a receita azul, né? Estou falando aqui para os colegas que muitas vezes acham que você é neuropediatra, tem um psiquiatra, que vai depender. Gente, isso é contornável. O que é que eu faço? Eu vou aqui dar a dica de milhões, né, para quem não está atendendo por causa disso. Se você não está atendendo, você não sabe como resolver esse problema. O que é que eu faço? Nesse tipo de receituário, eu disponibilizo ao meu paciente que pagou a consulta, quer ter um vínculo comigo, a entrega por Uber Flash ou motoboy na região metropolitana do Recife. Se morar distante do estado, vai pelos Correios, no mesmo estado, né? Porque tem uma certa validade dentro do estado, esse tipo de receita. A receita amarela, né? A e a receita azul, que é a B, controlada. Agora, se o paciente for de outro estado, né, sua receita não vai ser válida, embora já tenha movimentos aí na Anvisa que valide essa prescrição. Quando é necessário, eu compro a medicação, eu mesmo compro, mando meu assistente comprar e coloco no Sedex. A pessoa recebe. Ah, mas isso é tráfico? Não, não é tráfico não, querido. O Sedex já faz esse serviço. Você pode até notificar medicamento controlado. Não é tráfico porque você pagou imposto. Né? Tá vendo a história do imposto? Você já pagou imposto. Então, você vai estar beneficiando esse paciente, que às vezes não tem nem na farmácia. O nome disso é foco total Às no vezes não tem nem na paciente, meu farmácia amigo. dele. Slogan do Não tem nem na CVM. farmácia do interior algumas medicações. Você já comprou aqui, já disponibilizou. Aí você faz isso de graça? Não, você coloca na precificação de toda a sua consulta. Né? E mesmo assim, Gustavo, cara, eu ainda acho que isso não aterrissou na cabeça de muita gente. Mesmo você comprando e você mandando, ainda é muito mais barato do que a pessoa se deslocar, por exemplo, para pagar, que ela vai pagar passagem, Isso. hospedagem, alimentação, entende? Mesmo assim é mais E muitas barato. vezes com a criança que Ainda não pode. tolera, né? Assim, esse tipo de deslocamento. Então, é isso, meu amigo. É foco total no paciente, é realmente pensar em como ser uma solução, é pensar na solução e não no problema, né? Só para exemplificar isso, cara, eu não tenho nenhuma dificuldade, talvez tenha TDAH ainda, mas estou me identificando com algumas coisas aí, mas o fato é que eu consigo pegar o telefone e pedir um medicamento na farmácia. Mas mesmo assim, mesmo não tendo uma dificuldade em relação a isso, a minha médica, nutróloga, que é de outro estado, que me acompanha por telemedicina, olha o que ela fez, Gustavo. Como ela sabe que eu sou procrastinador, ela já me conhece, é minha médica, ela diz, Wilders, você quer que eu levante aqui 3 orçamentos, que a minha secretária levante 3 orçamentos
das farmácias dos seus suplementos para a gente te mandar e você só escolhe, a gente já faz a compra e eles te entregam na sua casa? Quero. Aí eu falei, pô, mas entende? Volta para mim, meu amigo. Tudo que eu ensino para vocês volta para mim, que é minha aluna também, né? Então eu falei, cara, que massa isso, sabe? Que massa. Isso é foco no paciente, cara. Isso é você sair da caixinha de que, meu trabalho é só entregar a receita. Não, seu trabalho é ajudar o seu paciente a ter mais qualidade de Ter vida, ter acesso, mais né? Ter saúde. acesso. No final das contas, aí ele realmente atingiu o objetivo dele, né? Então, se para isso for necessário você sair da caixinha, sabe? Pensar fora da caixa e facilitar a vida dele, por que não, né, cara? Então, parabéns, parabéns por isso. Gustavo, e assim, para a gente finalizar, cara, eu queria, se você pudesse se você pudesse fazer um Reels que todos os médicos que um dia, que neste momento, que passaram por aquilo que um dia você passou, de não tá conseguindo fazer a medicina que você se proponha, que gostariam de ter mais tempo com os filhos, né? Que gostariam de ter uma qualidade de vida melhor. Qual seria a frase que você falaria para eles assim? Qual o conteúdo desse Reels? Qual o conteúdo Professor, dessa olha, eu vou mensagem? ter que pensar numa copy bem legal. Aprendi copy com o CVM também, mas é a mensagem que eu já tinha falado, né? Há outro caminho. Você não está sozinho. A medicina não tem um único plano de carreira, né? A gente tem que pensar, né? Sair fora da caixa, usar a nossa cachola e colocar nosso propósito em ação. Seu propósito não é atender ao SUS, seu propósito não é atender ao plano de saúde. Seu propósito é ajudar o seu paciente e se ajudar também, né? Por que não? Deve ser, na verdade, o primeiro a ser cuidado. Você tem que estar bem cuidado para poder cuidar bem dos outros. Seria essa a mensagem. Obrigado, meu irmão. Eu acho que a gente tem muito papo que eu não consegui explorar aqui hoje. Eu acho que você tem muito a contribuir, né? Você tem um livro, você participou de uma edição de um livro, você quer Tem falar um um pouquinho e-book na disso? Amazon. Tem um Tá? e-book, né, que o paciente pode ter acesso às principais perguntas que são feitas no consultório. E tem também uma pequena brochura falando sobre como se preparar para a teleconsulta. O paciente que desejar é só falar comigo lá no direct que eu passo como acessar. Faz o seguinte também, manda o link do e-book, que aí eu vou dar uma divulgada lá nos nossos canais, Valeu. para os outros colegas, né? E quem quiser seguir o Gustavo, só bota aí no Instagram GN Holanda, dá uma seguida lá, ele vai com certeza te ajudar aí a pensar um pouco fora da caixa e vai te mostrar lá. Você vai ver que sim é possível você fazer uma boa medicina, você ser bem remunerado, você ajudar as pessoas, né? E ter qualidade E de de vida casa, enfim, né, seguir o tomando seu seu propósito. cafezinho, com seus De filhos, casa. usando seu banheiro. Muito bom, muito bom. Gustavo, parabéns, meu irmão. Pô, felizaço aqui da gente ter batido esse papo, felizaço com a sua evolução, felizaço aí com tudo, cara. Felizaço. Parabéns pelo Gabriel, parabéns Obrigado, pelo professor. Lucas. E em breve, quando eu for em Recife, a gente come uma carne de solzinho Só não vai dar aí. para tomar A banho de gente. mar. Não, não, não. A gente pega o carro Pronto, e vai lá lá na é mais Paraíba. gostoso, Vai lá em João é Pessoa. verdade. Ou então em Porto de Galinhas aqui. Tá bom, meu irmão. Vamos depois agendar as nossas conversas e manda depois aqui no direct o link do e-book. Eu vou divulgar lá no grupo de alunos e na comunidade, no Perfeito, canal professor. do Muito CVM. obrigado.
Fica Até com logo. Deus, Tchau, irmão. tchau.